Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um episódio da Blasts. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez e hoje eu tenho um assunto fundamental para a sua empresa e para a sua carreira. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero que você se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo se o assunto tiver mudado a sua vida e lá no nosso Instagram não deixa de curtir a nossa página que sempre tem novidades. E logo logo a gente começa a falar dos nossos patrocinadores. Hoje o nosso patrocinador Flap Capital, que, como você já sabe, faz de tudo para mudar a sua vida financeira e te ajuda aí a alcançar os seus objetivos, tá bom? E eu tô então com a Simone Costa. Simone, muito bem-vinda. Primeira vez aqui, né, na Blasts. Primeira vez, muito obrigada pelo convite. Imagina, a Simone, formada em administração, pós-graduada em RH, especialista em gestão financeira e dona de uma das melhores empresas de Guarulhos, se não de São Paulo, em gestão de recursos humanos, implantação, né, de recursos humanos das empresas, consultoria focada em recrutamento e seleção, é isso? Isso mesmo. Olha que maravilha, mais de 20 anos já com a 5 e mais de 30 de história. 37. Não era pra falar tudo isso, né, Dani? Porque olha o número, né? Mas são 37 anos de experiência na área de RH e 20 com a minha empresa constituída. Que loucura. Quem olha assim fala que você começou no ventre da sua mãe. Ai, brincadeira. Mas a Simone, a gente teve o prazer de bater um papo, acho que essa semana, né, que a gente conversou. E a gente tava falando sobre como que tá a parte de recrutamento e a gente sabe que, falando do empresário em si, é uma dor, né? A mão de obra, ela é uma dor. Mas, Simone, vamos falar um pouquinho mais da atualidade. Chegou a pandemia, 2019, tava tudo normal, beleza. 2020, começamos com um isolamento social e, de repente, o mundo se tornou home office. Quais os desafios hoje no mercado, tanto para a contratação de mão de obra, porque algumas empresas não se adaptaram ao modelo, outras se adaptaram totalmente ou estão achando que estão adaptadas, tem essa diferença também? Sim. Fala um pouquinho da sua percepção sobre isso pra gente. Olha, o que eu percebi quando a gente começou com o home office, bom, primeiro até eu vou falar o que aconteceu comigo, minha experiência. Ótimo. Né? Então, por exemplo, eu trabalhava, tinha que ser em grandes centros porque as pessoas distribuíam os currículos e aproveitavam, subiam, perguntavam da vaga, faziam a sua ficha e ali já eram direcionadas para as empresas que tinham vaga, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiquei durante muitos anos num local, num espaço comercial no centro de Guarulhos até, querendo mudar para uma outra situação e não podia por conta da quantidade de pessoas que passavam por lá. Então, quando entrou o home office, para mim foi uma maravilha. Por quê? Realizei meu sonho. Por quê? Porque nós descobrimos que a contratação podia ser feita via online. Inclusive, o encaminhamento desse material, de um currículo, um preenchimento de ficha, não necessariamente precisavam ir até lá, porque nós temos e-mail, nós temos Instagram, temos todas as redes sociais hoje, você não precisa levar o papel lá pessoalmente, né? Então, com isso, para mim foi muito bom. Por quê? Porque eu pude sair desse centro comercial, tá, e ir para o meu canto que eu tinha, né, numa outra situação, num prédio comercial com mais segurança, um lugar menor e que é meu, né, e que eu posso atender essas pessoas via online ou até presencial, só que com hora marcada, especificamente quando for fechar a vaga. Tá bom. Então, para mim foi maravilhoso. Tá? Eu acredito, o que eu vejo, tá, para as empresas, que aconteceu a mesma coisa. As empresas puderam, principalmente quem trabalha na área de atendimento ao cliente, e esses funcionários trabalharem em casa. Só que aí vem o que a gente chama de preparo, né? O online, para nós, foi uma descoberta. Mas há quanto tempo que é usado online em outros países? Sim. Então, para nós é uma novidade, e isso é muito antigo lá fora. Só que eu acho assim, vamos falar do nosso empresariado, das nossas escolas, da nossa cultura, né? Nós sempre deixamos o que pode melhorar a nossa vida, o nosso trabalho, por último. Né? Então, são coisas, são treinamentos que podiam ter sido, né, ofertados até para melhorar toda uma situação com uma certa antecedência. Precisou vir a dor maior, que foi a pandemia, para que essa cultura fosse
aceita, É que a zona de conforto acostumada. já atendia, né? Você falou em tudo, né? Zona de conforto, ninguém quer sair, né? Ela É era mais gostoso. complexa, mas ela atendia. Mas acho que o engraçado quando a gente fala dessa zona de conforto é que assim, você tá em casa, você está tão confortável que você precisa ter muita motivação pra Sim. você abrir o computador e sair disparando currículo. Só que se você vai pra rua, você fala, cara, eu tenho que ir pra rua porque na rua eu vou, eu já tô lá e aí você vai. Então é como se aquele desconforto te obrigasse a ter uma ação. Então, aí eu acho que é onde surge, né, o desafio dos resultados através do home office, né? Sim, sim. Até porque, olha só, você falou uma coisa muito importante. Você tá em casa, né? Então você pode fazer tudo de lá, tem aquela coisa do conforto, né? Daquela situação. Só que não é porque você... que é um desafio também. Não é porque você trabalha na sua casa, né? Que você vai fazer as coisas no horário que você pode ou que você acha que é o melhor horário que lhe convém. Porque você tem que ter a famosa disciplina em tudo na vida. É uma coisa que eu falo muito. Disciplina, ela existe em qualquer lugar. Eu falo que até para bagunça você tem que ter uma disciplina, né? E aí você imagina você trabalhar em casa, você tem que ter essa disciplina também. Por quê? Porque você tem que ter o horário certinho para você tá marcando seus compromissos, você tem que obedecer uma agenda. Eu vejo que como a maioria das pessoas faziam, né? Eu me arrumo daqui pra cima, né? Tal, pá, isso, né? Teve memes, etc e tal. Só que eu acho assim, eu acho que isso faz com que o seu psicológico, ele pense que sabe aquela coisa de bem do conforto mesmo? Agora eu De não vou trabalhar fazer meia isso. boca? Isso mesmo, agora eu não vou cumprir. Daqui a pouco eu faço. Agora meu filho chorou. Agora tem um almoço. Então assim, eu acho que você tem que cumprir uma agenda, você tem que ter uma disciplina. E como tudo na vida, né, a gente tem uma prioridade. Então hoje qual é a prioridade na maioria da vida das pessoas? É você levantar cedo, você ir trabalhar, você tem um horário. Em casa é a mesma coisa, né? Então Ou você deveria ser, né? Deveria ser. Então você levanta cedo e você vai pro seu trabalho. Se arruma e vai pro seu trabalho. Vai pro seu trabalho. Se é naquele cantinho, então você vai naquele canto. Aquele canto está proibido de as pessoas da sua casa baterem na porta, te incomodarem, fazer barulho. E tanto é que muitas pessoas tiveram que adaptar suas casas para poderem ter um cantinho do trabalho, para ter o home office mesmo, né? Porque não tinham isso. E atrapalhava muito, incomodava muito. Sim, sim. Né? Então... Eu lembro que, assim, no meu apartamento a gente sempre teve um escritório que até então eu usava, porque quando eu comecei na profissão autônoma ali, eu tinha a oportunidade de fazer home office quando fosse conveniente. Sim. E às vezes eu performava muito melhor, porque eu sou um tipo de pessoa que eu perco a atenção muito facilmente quando eu estou com outras pessoas. Até descobri recentemente que eu tenho uma dislexia leve. Foi bom que eu aceitei algumas dificuldades, então isso é muito legal. E aí o que me deixa mais... O que eu lembro é que eu falava isso para as pessoas. Não, mas eu levanto, eu tomo banho, eu me troco, eu me maquio e eu vou sentar ali no meu escritório como se eu tivesse saído de casa. E eu performava super bem. E o trabalho fluía super bem. Só que quando eu fui obrigada a ficar dentro de casa, eu não sei se é porque eu estava grávida também, eu não conseguia performar. Eu conseguia trabalhar super bem no período da manhã, mas depois do almoço eu tinha que tirar uma soneca. Isso é efeito da gravidez mesmo, Dani. É efeito gravidez isso. Mas eu sempre fui assim, no trabalho também. Eu almoçava, e aí eu trabalhava no banco, no primeiro banco que eu trabalhei, eu tinha meia hora de almoço. Eu almoçava em 10 minutos, pra dar tempo de eu tirar 20 minutos de soneca no carro. Eu ia pro carro, ou eu ia pra sala de reunião e dormia. Aí no outro banco que eu trabalhei, que não tinha onde era prédio comercial, então não dá pra você ir pro carro, né? E tal, eu também não ia de carro. Eu ia dormir no banheiro. Porque os banheiros eram fechados lá, de cima até o chão. E aí eu terminava o almoço, assim, eu tinha 1 hora de almoço, eu almoçava em 15 minutos pra poder dormir 45 minutos no banheiro. Acho que eu tenho problema na coluna até de ficar encostada, assim. Mas eu sempre precisei. E em casa, quando eu fui obrigada a ficar... aí eu falei, não, mas eu só vou deitar um pouquinho aqui no sofá. E aí algumas vezes passava do horário. Mas... até aí, ok, porque eu tinha um controle do que eu fazia. Eu já estava em outro patamar ali da minha carreira. Sim. Mas alguns empresários dependem da mão de obra que está no home office
E como você controla essa mão de obra, mas o mais importante, como você engaja esse time que tá no home office? Eu acho que hoje eu encaro isso como o maior dificultador. Como que você, olhando na consultoria, enxerga que deve ser feito? Olha, primeira coisa que eu via que acontecia, né, que eu acompanhava algumas pessoas que coordenavam grupos, principalmente no atendimento, parte de vendas, essas pessoas precisavam, durante o dia, reunir as pessoas no online, fazer a reunião logo cedo para dar uma motivada e depois, no final do dia, para saber o que tinha acontecido tal e levantar como tinha sido as metas do dia, as dificuldades do dia, o que pegou no trabalho de cada um. Tá. Né? Então, acho que o segredo é o seguinte, né? Até porque você fazia reuniões, eu fazia muita reunião online. Então, assim, era uma coisa incrível, porque eu preciso de pessoas para viver, tá? Eu preciso estar em contato com pessoas, isso todos os dias, né? Não é claro que eu trabalho com RH, mas eu falo o seguinte, eu ia para reunião logo cedo, então eu sempre tinha reunião marcada, eu sempre estava no online em contato com alguém. Tá bom. Na hora que acabava a reunião, me batia uma deprê, porque eu me via sozinha numa sala, da casa, meus filhos cada um no seu computador estudando, e aquela coisa, eu tô trancada, eu tava numa prisão, pra mim é uma prisão, né? Então o que acontecia? Então eu, sempre que eu estava no online, ou conversando, fazendo uma reunião, resolvendo alguma coisa, eu tava bem, pra mim eu tava no escritório trabalhando. Desligava o computador. Exato. Então, para quem trabalha com atendimento, que tá sempre no telefone, conversando com pessoas, chega nessa parte, eu acho que não muda. O que muda é esse contato com a equipe. Porque mesmo quem trabalha com atendimento, né, que eu acho que é o que mais as pessoas sofreram, né, porque cada um na sua casa fazendo a sua venda, tinha a meta do dia. Mas aquela coisa, acontece alguma coisa, você tem a equipe para você dividir, você tá fazendo comentário, você tá interagindo. Trocando experiência, alguém fala alguma coisa que te dá um insight, ou você quer desabafar, você tem alguém pra falar, meu, que chefe louco, cara. Você quer falar mal do seu chefe? Quem não quer falar mal do chefe, gente? É uma motivação, Dani. Não é? Esses dias eu falei, inclusive, pro meu marido, que é meu sócio e é meu chefe. Ele tá aqui, eu tô aqui. Eu falei, eu quero falar mal do meu chefe. Você pode, por favor, ser meu amigo pra eu falar mal do meu chefe só um pouquinho? Dani, você vai ter que... não, olha, agora você vai ter que montar, a gente vai ter que mandar uma matéria pra você falar como isso é possível, né? Como falar com o marido que é chefe e sócio. E falar mal do chefe. Mulher, pelo amor de Deus, você falei, então, hoje isso. você foi muito FDP, tipo isso. Aí ele, como assim? Eu falei, não leva pro pessoal, porque eu estou falando mal do meu chefe para o meu amigo. Então, quando eu quiser falar com o meu chefe, eu falo pra você que eu estou falando com o meu chefe. Nossa, olha, você também, nós vamos montar um treinamento, viu, Dani? Então, porque é bem por aí. Então, esse contato tem que ter, né? Eu tenho uma amiga que ela tem diretoras Mary Kay. Tá bom. Né? Então, ela trabalha com Mary Kay e tal, e ela tem toda uma diretoria que responde pra ela, e essa diretoria... E é bem desafiador fazer isso. Muito, muito. Porque é uma carreira que não tem amarras. Exato. Eu brinco. Só autônomos, né? Exato, eu brinco que assim, pode ser uma comparação grosseira, eu espero que as pessoas não se sintam mal, mas eu acho que falando de psicológico, pessoas quando moram juntos, e é diferente de pessoas quando se casam no papel. As que se casam no papel, elas têm uma amarra que dificulta ainda mais a separação. O papel. É o oficial. As pessoas que elas se juntaram, elas têm um relacionamento verdadeiro? Tem. Mas elas têm uma amarra a menos. E é essa sensação que eu tenho. Tipo, você constrói, você tem uma carreira, ali a diretora Mary Kay, que ela quer construir uma carreira de outras diretoras, que essas diretoras têm consultoras. Só que essas consultoras não têm amarra. A qualquer momento aquela consultora pode falar, cara, não quero mais fazer isso. E de repente aquele império cai. Essa mulher aqui, ela tem um desafio gigantesco de gestão e liderança. Gigantesco. Você sabe que eu comento o seguinte, elas não são vendedoras de cosmético, nada disso. Elas são, na verdade, motivadoras, né? Elas têm que estar sempre motivando as meninas, ou eu falo meninas, mas hoje, né, não é só mulher que tem na Americana vendendo cosmético, mas assim, motivar esse pessoal. E é todo dia, não é um período. Não é, são todos os dias. É? Então, o tempo inteiro, eu não conseguia falar com ela às vezes, por quê? Ou ela tava no Insta, fazendo lá, dando aula de maquiagem, ou ela estava com o pessoal online, tá? Dando aula.
Então ela falava, Simone, o tempo inteiro eu tenho que estar com o pessoal em contato, porque elas precisam continuar com as vendas mesmo com tudo parado. É isso mesmo. E eu lembro, eu dei um treinamento, assim, eu já dei vários treinamentos pro pessoal que é para consultoras Mary Kay, porque eu fui Mary Kay, eu fui consultora, então acabava que as meninas me chamavam para dar treinamento, mas sempre treinamento focado em venda, motivação e tal. E eu lembro de um treinamento específico que eu dei, que eu falava pra elas, vocês querem se apresentar? Então se apresentem, porque vocês não são vendedoras de batom. O que é uma consultora Mary Kay? Eu acredito que mulheres com autoestima elevada são capazes de realizar todos os seus objetivos. E é por isso que eu sou uma consultora de beleza. Então, a gente fazia vários treinamentos motivacionais com elas, assim, de falar, cara, quem você é, como você se posiciona na sua carreira, né? Como você se posiciona para vender. Porque hoje eu enxergo que um vendedor é a carreira que tem mais possibilidades financeiras do mercado. A gente fala, tem até, eu não sei quem, eu sei muitas frases, a gente brinca, né? Quando você não sabe quem falou, você fala que é um ditado chinês. Então, tem um ditado chinês que fala que me mostre um vendedor que estuda tanto quanto um médico e um advogado que eu vou te mostrar um milionário. E eu acredito nisso. Eu acredito de verdade. É isso que a gente traz também para o nosso time. Mas por que eu puxei esse assunto, né? A gente acabou misturando isso. Que eu queria que você falasse um pouquinho do quais as dificuldades hoje dentro dos processos de recrutamento, além do absenteísmo. Exatamente, exato. Olha, eu tava, até na nossa última conversa, né? Comentei com vocês que mesmo eu trabalhando há tanto tempo com mão de obra e já percebendo, não de hoje, né? Porque bom, absenteísmo já tem há muito tempo, mas a falta, quando a gente fala de falta de mão de obra, que é a dor, né? Uhum. Essa dor, na verdade, ela não veio de agora. Eu falo que a situação piorou num grau que trabalho com isso, eu não consigo analisar o mercado de trabalho. Que loucura! Por quê? Olha só a situação que acontece lá na Syncor. Tem as vagas, as pessoas encaminham, são chamadas. Só que quando elas são chamadas, elas não vão. Então elas pedem por uma oportunidade, nós damos a oportunidade, só que eles recusam a oportunidade. Tem algum, como é que você pode falar? Alguma classe operacional, né? Alguma categoria específica que isso acontece? Alguma classe econômica? Não, todas? Todas. No passado, nós tínhamos os operacionais, um nível administrativo, né? Você pega no plano de carreira, você pega aquelas pessoas que estão em início de carreira. Tá bom. Mas hoje não. Hoje, se eu tenho um operador de máquina, ou se eu tenho um nível gerencial de diretoria, é a mesma coisa. Não, simplesmente não comparece, né? Não é nem que não marca, marca e não aparece. Exato. Bom, primeiro, para você conseguir um nível, digamos, um líder, vamos falar assim, um líder, é bem difícil. Por quê? Os líderes de empresas grandes, eles estão estressados. Porque eles lidam com essa dificuldade da mão de obra, ou da liderança, ou de você manter um colaborador motivado. Desgasta, porque eles têm uma meta, são cobrados o tempo inteiro, é uma pressão, é um estresse o tempo inteiro. Eles também estão estressados, cansados. E você vê a falta de liderança nas empresas grandes também. Então tem uma falta. Quando eu converso com os meus amigos, né, que têm cargo em empresa grande, eles falam, Simone, eu não consigo gente para trabalhar. Eu já estou cansado. Tá. E quando eu não consigo gente para trabalhar, que eu falo, eu não consigo um coordenador, eu não consigo um gerente. Então as pessoas mais qualificadas mesmo são as que estão faltando no mercado. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta por percepção mesmo. A gente vem enxergando cada vez mais a ansiedade no mercado de trabalho. Então são as pessoas que não querem passar por todos os perrengues e acham que o crescimento ele é meteórico. E eu lembro que quando eu comecei, eu passei por back-office. Na verdade eu fui terceirizada no banco. Era tipo assim, o salário médio do banco era R$3.000. Eu entrei ganhando 400. E aí eu era terceirizada, de terceirizada eu fui efetivada pro menor nível, aí depois eu fui promovida pra caixa, depois eu fui. E eu olhei e falei, gente, o que eu tô fazendo? Mas tô indo. Fui back-office, depois fui middle office, até que eu enxerguei qual era o meu lugar.
E fui aprendendo, porque por tudo isso eu passei por diversas lideranças. Então, eu trabalhei 7 anos no Safra, e 7 anos no Safra eu tive diversos líderes e chefes. Do Safra eu passei pelo Itaú, tive 1 ano e meio da minha pior experiência profissional que eu poderia ter. Você que tá no Itaú, não, mentira. Eu trabalhei no Itaú também, tá? Também foi meu primeiro emprego. Também me senti assim. Temos algo em comum. Temos. Saí de lá medicada. É verdade. Mas... Eu acho que eu te entendo. Voltei pro Safra, e do Safra eu passei por um outro banco chamado Banco Pine, poucas pessoas conhecem, e ali eu conheci pessoas de todos os níveis hierárquicos, culturas diferentes, e isso me deu muita bagagem, porque eu não vim de uma família rica, eu não vim de uma área nobre, então o que eu conhecia era muito pobre. Era muito pouco. E é igual, eu falo muito do filme O Quarto de Jack. E se você é criado e é forjado dentro de um ambiente miserável, você vai achar que aquilo é normal. Você precisa ter outras vivências, ver algo além do que lhe é ofertado, para você também olhar e falar, cara, não, peraí, aquele cara tá comendo aquele negocinho branco, o que é aquilo ali? Vieira, quanto custa tudo isso? Então eu quero chegar um dia de poder falar que eu vou comer a vieira. Perfeito. Então me fez muito bem. Hoje eu lidero um time sem ter tido experiência anterior de liderança ativa, mas eu uso o que eu vi de melhor nas lideranças que eu tive, e o que eu achava que era ruim, eu me moldei para melhorar. Então, Sim. Por isso que eu enxergo um pouco do que ele fala de não conseguir coordenadores e gerentes, justamente porque eu enxergo que tem poucas pessoas querendo arar a terra, né? Eu não sei se você enxerga dessa forma. Então, ou se... você fez um comentário, assim, olha que interessante o que você me falou. Você falou que você veio de uma família, né? Vamos falar pobre, né? Mas assim, não tinha posses de repente. Você estudou em escola particular? Olha que loucura. Não estudei, mas quando eu fui pra Paraíba, eu estudei, só que olha isso. Eu ia na escola, eu tinha 13, 14 anos, pedia pra falar com o diretor, a minha mãe nem sabia disso. Eu pedia pra falar com o diretor e falava, olha, eu quero estudar aqui, mas a minha mãe não pode pagar. Qual é a primeira coisa que você vai imaginar? Que chegar e o cara vai falar, vai embora, filha, paciência. E quando isso acontecia, eles me davam oportunidades. Faz uma prova aqui, vamos ver como você se sai, porque a escola tem seus próprios interesses. Sim. E eles falavam assim, eu consigo te dar uma bolsa, assim, 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 pela nota que você tirou na avaliação. Então, eu fui bolsista nas escolas. E a minha mãe tinha uma loja de coisas do sertão. Então, era queijo, com carne de sol, biscoitos, comidas. E eu trabalhava com a minha mãe no período da tarde. E tinha uma cliente dela que era diretora de um cursinho, que me conheceu na loja. E eu falava que eu queria fazer medicina. E realmente eu vim prestar vestibular para medicina. Eu vim para São Paulo para prestar vestibular de medicina. E ela gostava muito de mim. Me deu o cursinho. E a mesma coisa aconteceu com o meu curso de inglês. Por um período a minha mãe pôde pagar, depois ela não pôde mais. E quando nós fomos falar na escola que eu ia sair porque ela não estava mais podendo pagar, eles falaram, não, ela continua sem pagar nada, você só compra o material. E aí ela comprava o material do semestre e eu pude fazer meu curso de inglês. Então foi tudo muito assim, mas por isso eu tive o contato com a escola particular. Mas por que eu fiz essa pergunta para você? Porque olha só, mesmo não tendo condição, tá? Você teve oportunidade. E por que as oportunidades foram dadas para você? Sabe por quê? Porque você mostrou que você você tem iniciativa, atitude, vaidade, ambição, vontade. Se nós não temos isso, você não alcança nada. Né? Então, isso, de repente, eu acho que isso é nato. Isso é seu. Você nasceu com isso. Tá? E, além de tudo, você estava numa família onde você falou, eu vou ter que lutar pela minha vida. Não é pelo que eu quero, pelos meus sonhos, meus ideais, pelas minhas metas, meus objetivos. E foi o que você fez. Mesmo que você não tivesse ninguém na sua casa para estar te orientando quanto a isso, tá? Mas como era uma coisa sua, você saiu em busca. Sim. Então você saiu em busca da conquista. Né? Então, o que eu vejo hoje, o que nós vemos? Bom, primeiro que nós somos de épocas muito diferentes, Dani. Um pouco, então, o que acontece? Não foi muito diferente, porque a mesma situação eu tinha.
Então, eu não tinha ninguém. Meus pais, eles me davam... eu falo que me davam bastante. Me davam educação, casa, comida, né? E a oportunidade para eu ter o meu tempo para estudar e ir em busca das minhas coisas. Então, o que acontecia? Eu via a mesma coisa que você. Eu tenho que estudar, por quê? Porque eu quero melhorar, eu quero ter aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero ter liberdade, que é o principal, né? E eu ainda, né, tive uma educação que tinha que casar, formar família, ter filho e ficar por ali. Imagina, eu tinha ojeriza isso. Entendeu? Então você vê como que é uma situação nossa. Então já tá, nato, sim, tá? Sim. E fora essas características que eu te falei, é o que eu vejo que falta muito nessa geração. É uma geração inteligente, esperta, que tem muita informação que eu não tinha essas informações. E assim, eu também não cheguei a ter essa na velocidade. Eu sou do tempo da Barça. Exato, eu também. Então o que acontece? Tem muito fácil, não é? E ainda tem aqueles pais que falam, ele não pode sofrer o que eu sofri, sofrer o que eu sofri. Você entendeu? E aí você acaba que essas características que eu te falei, né? Se você não tem isso, você quer ser líder como? Você vai passar o quê para sua equipe? Perfeito. Como é que você motiva? Né? Então eu falo que sem isso você pode até ter estudo, você pode ter tudo. Mas por que você acha que essas características elas estão cada vez mais em falta? Porque dentro das nossas casas, né? E eu falo nossas, né? Porque eu tenho meus filhos, tem muita facilidade. Não é? Então, a facilidade pela informação faz com que você não tenha interesse da informação. Tem tudo do bom e melhor. Né? Então tem lá, eu quero aquele sapato, eu quero aquela roupa, eu quero aquilo, e ele tem. Eu quero aquele carro, e ele tem. Eu quero estudar naquela escola, e ele estuda. Eu quero aquilo, eu quero viajar pra lá, e tem. Tem fácil. Eu vou conquistar mais o quê? Então é uma coisa que eu vejo muito. Agora, você fala, bom, isso nas classes, não é? Numa outra situação. Não. Você vê qualquer classe, claro, guardadas as devidas proporções, que eu falo muito isso, né? Mas você enxerga os pais se esforçando para não deixar o filho passar uma vontade. Muito. Então, assim, o que acaba acontecendo? Eu vou te dar, então, um exemplo. Eu lembro que da minha empregada, quando eu conversava com ela. Então, assim, sozinha, sem marido, naquela situação, aquela luta, aquela guerreira, né, mesmo. Sim. Só que o que ela podia dar e até o que ela não podia dar, ela dava. Tá. Então, ia criando situações para os filhos, onde dentro daquela situação, eu tô confortável aqui, né? Por quê? Porque minha mãe acaba me ajudando aqui, me dá ali. Perfeito. Não é? E a orientação para o estudo, a orientação para o desenvolvimento, para o conhecimento, para a cultura, não tem. Mas também não precisa. Então eu vejo que isso é o que pega muito. Quando a gente fala em inversão de valores, a gente chega nisso. Não é? Inclusive, não aceite nunca o não. Você pode, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Você não precisa aceitar o não. E nós temos que respeitar o não em determinadas situações. Você não tem que acreditar nele. Você não consegue. Não, eu consigo sim. Então vai buscar, vai mostrar. Mas você acredita... Eu vou entrar num assunto bem polêmico. Você acredita mesmo que todo mundo consegue e pode tudo o que quer? Sim. Qualquer um pode fazer o que ele quiser. Se eu quiser, eu posso. Qualquer um. É que aí fala, mas todo mundo vai ter a mesma coisa, a mesma situação? Como fica? Não, cada um tem o seu nível de ambição. Que é o que eu falo. Tem o seu nível de vaidade. Né? Tem alguns que não tem. Tá bom aqui. Então, beleza, fica aqui. Então, eu vou contar um case de uma situação que eu passei. De uma consultoria que eu fiz para uma empresa do ramo automotivo. Tá. Eles tinham lojas de atendimento e pessoas que trabalhavam há muitos anos, com 15, 18 anos de casa e tal. E a diretoria começou a mudar e achou que tinha que dar um up no plano de carreira. Eu acho perfeito isso, né? E começou, para poder motivar, começou a promover todo esse pessoal que tinha 15, 18 anos, que fazia atendimento nessa rede, começou a promover para a liderança. Porque merece, tá aqui há uns anos já, pá. Ok, perfeito. E aí ele começou a notar que começou a cair
o nível de qualidade no atendimento, inclusive nas equipes dessas lojas. Tá. Bom, e aí eu lembro que eu cheguei e aí eles me pediram uma situação. Precisa treinar esses líderes. Vamos treinar essa liderança. Vamos, sem problema nenhum. Eu desenhei lá um programa tal e vamos começar a treinar o pessoal. Eu fui pelo Brasil treinar o pessoal. Ok. Só que eu comecei a perceber que o problema era o seguinte. Bom, primeiro, eles não tinham, mas eles não queriam ser líderes. Sabe quando durante o treinamento você começa a ver que, gente, não é possível. E aí eu mudei a situação ali, o treinamento, e comecei a passar uma outra situação, conversar com eles sobre como eles estavam se sentindo na nova posição, o que eles achavam do novo plano de carreira, etc e tal. E eu cheguei, né, a um diagnóstico, digamos assim, eles estavam infelizes como líderes. Eles não se sentiam líderes. Eu falei, mas por quê? Eles gostavam, eles amavam o que eles faziam antes. Eles não se importavam de serem promovidos numa vertical, digamos assim. Eles não queriam um cargo de liderança. Por quê? Porque eles perderam os amigos para eles. Eles viraram chefes, onde os funcionários, com aquela vontade de falar de chefe que você comentou, né? Quer dizer, agora o meu amigo que eu sempre falava com ele agora ele é meu chefe. E aí, com o que eu falo? Agora vão falar de mim? Então, sabe, e assim, e era geral. Aquele pessoal mais antigo tinha essa visão. Porque assim, o fator tempo não é um fator determinante para promoção. Não, nunca foi. Né? Isso foi, por isso que eu falo, isso era coisa lá de trás. Ou, de repente, um plano de carreira no nível de funcionalismo público, né? Que depois veio mudando, né? Se bem que eu acho que é engessado ainda, né? Tá. Porque você não tem o que fazer, né? E aí o que acontece? Quando eu cheguei nessa conclusão, né? Que eu fiz diagnóstico, que eu fui conversar com essa diretoria, a diretoria não aceitou. Que loucura! Eles não aceitaram esse feedback. E aí eu falei, bom, e por que não aceitar? Imagina, isso não existe. Não existem pessoas que não queiram ser promovidas. Sim, mas você não precisa fazer um plano de carreira que só suba, né? Eu lembro que na época já tinha um plano de carreira em Y, enfim. Hoje você tem uma infinidade, né? Não necessariamente você tem que estar promovendo. E as empresas pequenas que não tem como promover um líder para um líder, uma liderança. Mas tem que ter um plano de carreira. Sim. Né? Então o que acontece? Eles não aceitaram. Porque falaram que não era possível isso. E na época estavam entrando os concorrentes, vindo concorrentes, inclusive de fora para cá. Tá. Falaram, olha, é o seguinte, se vocês começarem a perder essa mão de obra, que é a qualidade do serviço de vocês daqui a pouco vão perder espaço no mercado, porque o concorrente está chegando e eles podem, inclusive, pegar essa pessoa... Para fazer o que ela fazia aqui porque ela gostava. E colocar num plano de carreira que atenda ela. Né? Bom... Essa rede praticamente se acabou. Uau. Hoje, isso tem um tempo, tá? Isso tem uns 18 anos atrás. Tá bom. Mas hoje, quando eu passo, eu falo, nossa, aqui tinha uma loja, não tem mais. Até porque essas pessoas, elas não vão viver para sempre, né? Sim. Vão se aposentar e vão precisar descansar. Sim. E como é que faz? Por que não pega essa pessoa, então, que tem tanta experiência, né? E pega e começa a preparar as equipes, preparar as novas pessoas que estão entrando. Com certeza. Né? Porque elas gostavam de ensinar. Elas gostavam, na verdade, era de manter as pessoas por perto. Não liderar. Não cobrar meta. Não cobrar resultado. Isso era um fator que deixavam eles muito incomodados. Deixa eu te perguntar uma coisa, Simone. Quando a gente fala em início... Eu abri minha empresa, então abri solo, faço ali minhas coisas. Vou te fazer uma pergunta que vai misturar um pouquinho da sua gestão aí, hein? Por onde eu começo o que é possível delegar? Porque a contratação de funcionários nada mais é que delegar as coisas que a empresa tem. Então, eu trago um funcionário para delegar o administrativo, eu trago um funcionário para delegar a minha força de vendas, até que eu amplio a força de vendas. Então, por onde eu começo? Eu tenho uma empresa, eu vendo itens de decoração. Ou eu tenho uma empresa de festas, fotografia, enfim. Eu preciso começar a delegar. Por onde eu começo? Primeira coisa que você tem que ter é um processo.
Um processo de trabalho. Não importa o tamanho da sua empresa. O que é um processo de trabalho? Bom, ele vai vender? Ele vai vender o quê? Quais os itens? Né? Você vai precisar treiná-lo em como? Ele vai começar no atendimento. Como é que eu posso atender as pessoas que vêm no meu balcão? Onde eu busco a informação que ela pode me dar? Quais são as possíveis informações que ela vai me perguntar? Eu não tenho. Então, se você não tiver um processo desse estabelecido e escrito, fica complicado. Por quê? Porque na rotatividade, você já pensou, vai ter uma hora que você vai, eu não aguento mais, coloca aí e manda trabalhar. E eu vejo muito isso. Coloca aí e manda trabalhar. E a pessoa fica perdida. Ela pode ter experiência no que ela faz. Só que quando ela chega aqui na empresa, é diferente da onde ela veio. Lá tinha um processo de trabalho, aqui tem outro. O produto é o mesmo, o cliente também, só que o processo de trabalho não é. Então, se você não tiver isso muito bem determinado, muito bem elaborado e muito bem treinado, que ela não tem essas informações, como que você delega? Você vai delegar o quê? Como é que você cobra o que você precisa? Perfeito. Você vai trabalhar com venda. Como é que você vai cobrar meta? Você vai basear meta onde? Só no número? No que você precisa? Então, não, tem que ter todo um processo. Porque na falta do processo, poxa, chegou aqui, eu não sei o que eu faço agora. Aí eu tenho que falar com a Dani. Onde está a Dani? A Dani está no cliente, a Dani está dando uma assessoria, está dando um treinamento, né? Tá aqui no podcast, eu preciso resolver agora, como faz? Não é? De repente as outras pessoas também não estão. E aí? Então, a dúvida vai continuar tendo? Vai, mas terão coisas, exceções, né? Mas no seu dia a dia, você tem que ter isso. Então, eu falo que, você lembra da ISO 9000? Sim. A ISO 9000 exigia esses processos muito bem escritos. É até uma burocracia, uma coisa que deixa a gente maluca. Mas é algo que funciona. A gente tem ISO numa outra empresa e eu sei que é uma loucura e todo ano tem auditoria do ISO. É um caos. Isso deu uma caída, né? Porque eu falo que tudo é modismo aqui no nosso país, né? Eu acho que isso não tinha que ser modismo. Né? Isso tem que ser algo que você tem que usar, até porque se você vamos falar em administração, a primeira coisa que você precisa ter é processo. A gente já entra na faculdade falando de processo. É verdade. Então, eu até brinco que eu falo, quando começou a ISO 9000, há muito tempo atrás mesmo, né? Logo que entrou, eu lembro que eu tinha, na empresa onde eu trabalhava, nós tínhamos o que nós chamávamos de OIM, que era Organização e Método. Olha o nome, Organização e Método, que nada mais é do que os processos escritos, com formulários, como você deve agir, onde você deve anotar, histórico, relatório, para controle, e nada mais era do que isso. Isso caiu quando o tempo acabou nas empresas, tiraram esse departamento, que era um departamento até grande na época, e aí começou a nascer a ISO 9000. Porque isso vem de fora, porque é nos Estados Unidos, porque tudo nasce lá, né? E aí a gente se importa. Porque isso vem de fora, tal, aí é chique, elegante, bonito. Não. Aí eu olhava aquilo e falava assim, gente, isso pra mim é um IM. É um substituto, é o primo rico. É o primo rico do IM, é ótimo. Eu lembro que o meu diretor dava risada. E ele falou assim, nossa, você fala de uma maneira tão engraçada. Eu falei, não, mas eu tô errada. Ele falou, não, você não tá errada. E aí foi. Então, o que está acontecendo agora com qualidade, com ISO 9000 que eu vejo? Eu vejo que perdeu muito. Porque é algo econômico também, é comercializável, né? Você tem que pagar o auditor, tem que pagar não sei o que. Você paga anualidade, paga isso. E você também vê empresas que pagam pra a coisa passar. Como tudo aí no Brasil, né? Como tudo. Então eu sou muito crítica com relação a isso. Então, se é para fazer, faz direito. Senão, não faz. Não precisa. Pagar para ter, sabe aquela coisa? Eu vou pagar para ter, vou pagar para tirar carta, né? Não, tem, a gente tem isso, é a nossa cultura, né? Eu até entendo, vamos falar assim, né? Agora você acredita que a qualidade da empresa, a qualidade da entrega da empresa, além da organização, ela vem de um bom processo de recrutamento? Olha, ela vem de um bom processo de recrutamento e o processo de recrutamento ele só vai dar certo lá no cliente se o cliente tiver isso muito bem determinado. Tá, porque como assim? Vamos lá, explica. Se ele não tiver como treinar essa pessoa, passar esses processos para que ela fique, né?
Já é difícil você colocar uma mão de obra. A pessoa fica hoje... se você falar hoje em... Eu não sei o que é mais difícil, é contratar o CRT. Reter, não é? A retenção é horrorosa, né? Uhum. E aí você fazer... Hoje, quando pedem... E quando pedem pra mim pessoas, né? Que tenham estabilidade. Eu falo, estabilidade? O que é isso? Eu já não lembro mais. Quem pede a estabilidade? O cliente pede, quando Que ele a pede pessoa vaga, que vai ser contratada tem que ter tanto tempo de Tá. estabilidade. Eu falo, gente, estabilidade, você tem certeza que você quer isso? O que é estabilidade? Eu já esqueci. As pessoas não têm estabilidade mental. Não, falou tudo, né? Então, assim, é algo, por isso que é polêmico? É polêmico, né? Por quê? Porque ninguém quer falar da dificuldade ou das suas dores nessa parte. Você quer dor maior que isso que a gente tá falando? Ninguém quer tocar nesse assunto. Ninguém quer falar da bagunça que tá a sua empresa. Ninguém quer falar, né, dessa dor, né? Quando a gente fala em instabilidade emocional, tem tudo a ver. Tem a ver, inclusive, já chega da educação que a gente tá lá em casa, que eu falei pra você, porque nasce lá. Né? É o não aceitar uma chefia te orientando ou te dando um puxão de orelha, né? Não digo maltratar, porque a gente também, nós temos aí do 0 ao 8.000, né? Existem formas, né? Tem de se falar. Formas da linha do assédio para baixo. Mas uma cobrança de uma meta, de você não atingir uma meta, quando você faz uma reunião, que você vai falar, olha, não atingi uma meta, aconteceu isso, você tem que se dedicar. Tá? Dependendo para quem você fala, já tomou isso como uma afronta. Não é? Por quê? Porque em casa ninguém fala assim comigo. Né? Então, eu falo assim porque é uma coisa que eu vejo, eu assisto isso todo dia. Quais são os motivos que você mais enxerga a troca de emprego? As pessoas que vão até você, que estão empregadas e aceitam ir para outra vaga. Qual que é a reclamação mais usual? A primeira, por que as pessoas trocam? Dependendo do... Vamos por níveis, tá? Tá bom. Se você pega um nível operacional, ele troca pela empresa vizinha por R$10 a mais. R$10 a mais. Troca. Tá. Ou por um vale transporte a mais. Troca. Ou então... É uma falta de pensamento de longo prazo. É aquilo e pronto, acabou. Acabou. Ou então porque... eu não gostei, porque o meu chefe, ele é chato. Ou então porque... Ele usa camiseta amarela, não gosta de amarelo. Ou então não me adaptei com o horário. Tem muito isso, tá? Escolhem se vão trabalhar final de semana e dependendo do horário. Tá. Né? Ou então, olha, não tem almoço aqui. Tá difícil de eu acordar cedo. Então aí você fala, Simone, não é possível. Não, é possível. Tá difícil acordar cedo? Tá. Até tem empresário que diz acordar cedo. Aquela fica até sem palavras. Não fica assim porque tem empresários que não querem acordar cedo. Aí fala, poxa, a gente luta pra chegar aqui, pra gente fazer o nosso horário. Não é assim? A gente quer liberdade. Não é só liberdade financeira que a gente quer. Mas é um sonho, né? Não é? É um sonho. Mas aí eu falo pra você, a partir do momento que você tem o seu negócio, ele tá na tua mão. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Aliás, você só paga. Você não ganha, mas você é obrigado a pagar. Sim. Certo? E aí, eu vou me opor a acordar cedo. Porque eu assisto muito isso. Tá. Não é? Você tem colaboradores que fazem parte do BNI, lá a gente tem as nossas reuniões e a gente tem que estar lá às 6:30 da manhã. Quantos empresários que a gente não consegue levar porque se recusa a acordar cedo? Não quer levantar 6:30 não, né? 6:30 tem que estar lá. Não é? Mas é muito cedo. Enfim, se você arruma um cliente que ele fala, olha, eu preciso de você às 6 da manhã aqui, você fala o quê? Não vai dar? Opa, meu filho, de quando? De hoje, de amanhã? De quando? Só dizer. Entendeu? E aí tem também para funcionário. Tá. Entendeu? Então nós já tivemos assim, tem histórias lá na Sincor de pessoas que iam lá pedir oportunidades, você dava, eu trabalhava uma semana e não ia mais, porque você acredita, eu não tô aguentando lá levantar 4:30 da manhã, porque eu tenho que entrar às 6, e aí eu tenho que levantar 4:30. Você acha que a distância é um fator determinante? Você acha que isso pode impedir alguém de ter sucesso no trabalho? Não. Sabe por quê? É aí onde eu falo. Cadê a sua iniciativa, sua atitude? Cadê a sua força de vontade, a sua garra? Bom, vamos voltar então. Isso para o operacional. E aí vamos subir. Qual é o outro fator que você vê determinante para a troca de... Relacionamento.
relacionamento. Aqui não dá, fofoca, Tá. não me dou bem com meu chefe, ou eu não me dou bem com a minha companheira de trabalho, com a minha amiga, com a minha colega, não dá, eu não aguento vir pra cá, eu não gosto do ambiente. É um fator predominante. É aí onde você falou uma coisa muito importante, que é a estabilidade emocional. Exatamente. Não é que a Porque pessoa... se relacionar é Sim, instabilidade emocional. faz parte, não é? Sim. Eu vou para um trabalho, eu não estou lá para me relacionar, eu estou lá para trabalhar. É uma coisa que eu ouvia muito na minha época, né? Então aí você tem problemas, claro, cada um está lá fazendo o seu trabalho, tem o seu ponto de vista, tem a sua regra, tem a sua responsabilidade, tem a sua meta. Cada um tem o seu. E é aí onde nós vamos ter divergência também. Com certeza. Não é? Então eu falo o seguinte, nós não estamos conseguindo lidar com a divergência dentro de casa e fora. E é mentira quando você fala, você precisa separar o trabalho do pessoal. Você leva o pessoal pro trabalho, não tem como. Olha, eu sempre ouvi isso e eu acho, hoje, né, eu falo pra você, balela. Não tem como você fazer isso. Impossível. Você pega, o que você faz? Você entra lá no trabalho, aí você pega o seu cérebro, você pega aquela pecinha da preocupação e você tira ela. Não dá, é relacionado ao emocional. Você não tá bem, claro, você vai trabalhar. A gente fez um trabalho no passado muito bacana em uma companhia aérea que foi justamente de educação financeira para os funcionários, porque já tem um estudo, a gente já identificou, a gente até faz esse trabalho quando é solicitado, de que um dos maiores índices de absenteísmo, de baixa produtividade, é o problema financeiro do funcionário. Ele troca de emprego pelos R$10, porque ele acha que os R$10 vão fazer diferença para ele pagar aquela conta que ele tá apertado. Ele começa a receber ligação de cobrança, ele perde o foco do trabalho, ele começa a brigar dentro de casa, ele começa a faltar no trabalho. Então, ele fica mais doente, porque ele ficou mais estressado, né? Então, você tem essa informação até melhor que eu. E a gente acabou fazendo um trabalho muito bacana em uma companhia aérea que diminuiu, assim, drasticamente o índice de absenteísmo dele só com o programa de educação financeira dos funcionários. Eu acho que isso deveria ser obrigatório em toda a escola, né? Porque a pessoa tem que aprender, tá? Se ela ganha aquele X, ela tem que se adequar ao X que ela ganha. É uma coisa que, por isso que eu falo, educação é tudo. Mas sabe qual é o maior erro das escolas quando a gente fala de educação financeira? Querer colocar essa matéria em matemática. Educação financeira não é uma matéria de matemática, é uma matéria de ciências humanas. É totalmente, mais uma vez, o emocional, a estabilidade emocional. Exatamente, exato. Por quê? Porque você tem que se adequar, não é? Hoje você vê, a maioria... Eu trabalhei numa empresa, eu falo, os cases, né? Muito bom. Que eu acho muito engraçado, porque assim, tinha vaga, tinha que contratar. Quando você ia falar de salário com a pessoa falava assim, qual que é o salário? Aí eu falei, então, me fala a sua pretensão primeiro. Olha, eu tenho aqui no meu bolso, e tirava um papel. Pra eu viver, eu preciso de tanto. Eu falei, pra eu viver, é melhor a gente falar quanto que eu preciso. Então você chora. Então assim, pra eu viver, eu preciso de tanto. E aí, dependia da vaga, quando ia conversar lá com o dono da vaga, lá no departamento, nós fazíamos uma conta de trás para frente, para chegar no número da pessoa. Eu achava isso um absurdo. Aí você fala assim, Moni, como? Tinha isso. Tinha que pegar o valor de trás para frente, porque a empresa, ela tem um valor que ela coloca na folha de pagamento, de lá sai todos os encargos, os descontos. Sim. Tá? E não, mas eu preciso dessa pessoa. Então não era assim, olha, qual a sua pretensão? 5 mil. Então, 5 mil é a pretensão. Tem como pagar 5 mil? Não tenho, mas eu vou pagar 4, é o que eu posso. Então você oferece, e aí você barganha, você negocia com a pessoa. Não, tinha que fazer o cálculo de trás para frente. Olha, se ela precisa de 4, quanto que eu teria que pagar? Eu tinha que fazer um cálculo de trás para frente, com os encargos, etc., com os descontos, etc. e tal, para chegar no número que essa pessoa precisava. Oxi. Inacreditável, né? Bem diferente, galera. Muito diferente. Pra você ver. Olha, eu tenho história, tá? Eu tenho história. Bom, essa empresa tá bem? Essa empresa está muito bem. Mas ela mudou o processo. Mas ela teve que mudar o processo. Tá. Teve que mudar. Se você continuar se adequando às pessoas, aos funcionários,
pode esquecer o que você quer. Tá. Né? Não é assim que funciona. Não é? A empresa ela tem um budget e tem que ser cumprido. Como é que eu cumpro com o budget se cada um que vem aqui me dá um valor e eu tenho que adequar? Como é que eu coloco isso no... Como eu faço? Gente, que loucura. Aí, mas nós tivemos que mudar tudo. Eu lembro que na época eu fui para essa empresa justamente para acertar o que estava acontecendo. Mas você sabe que eu tô falando para você assim, que loucura, mas eu consigo fazer um paralelo ao que acontece hoje no mercado de agente autônomo de investimento, tá? Eu não sei se você tá muito a par desse cenário, mas eu acho que assim, a gente tem alguma audiência que entende desse mecanismo. O que acontece? É um negócio de retorno muito baixo. Então imagina que o retorno do negócio ele é coisa de 0,3% do patrimônio gerenciado no ano. É muito baixo. E aí quando você olha uma empresa de margem baixíssima, que quer trazer profissional, você vê empresas se alavancando. E que essas empresas vão se alavancando, elas estão fazendo mais ou menos isso. Quanto que você aceita para vir trabalhar aqui? Para você sair do seu banco e vir para cá? Só que não é um negócio onde você é CLT, é um negócio que você entra no contrato social. E aí é a falta de visão, justamente... E aí, eu vou falar mal sem querer falar mal, mas já falando mal, tá? O processo seletista, ele traz uma falsa sensação de estabilidade e segurança. E fez com que as pessoas se ancorassem em uma falta de raciocínio. Então, onde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar no banco. Qual banco? Bradesco, Itaú, Itaú, Santander. Por quê? Porque são os grandes, todo mundo fala. Mas são os melhores? É efetivamente onde você vai se desenvolver melhor? E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu trabalhei no Paine, que é um banco médio, e em um ano que eu trabalhei lá, eu me desenvolvi muito mais do que 7 anos em um banco grande. Sim. Porque os processos são mais manuais, porque a proximidade com diretores é muito maior, com pessoas que têm mais conhecimento é muito maior, e você é obrigado a buscar as respostas a todo tempo. Eu lembro que eu trabalhei com um tesoureiro, que o nome dele é Antônio Saba. Não, mentira. Não é Antônio Saba, eu trabalhei com Saba, mas... Não lembro o nome dele. Alexandre Vassarelli. O Vassarelli tá no mercado de cripto, mas o Vassarelli é um cara inteligentíssimo. E eu lembro que eu cheguei uma vez pra ele e falei assim, você pode melhorar a taxa desse cliente? Aí ele olhou pra minha cara e falou, não. Aí eu saí. Aí eu falei, cara, eu fiz alguma pergunta errada. Pensei, no outro dia eu precisei pedir de novo. Aí eu cheguei pra ele e falei, Vassa, seguinte, tô com esse cliente, se eu conseguir essa taxa pra ele, ele vai mandar tanto de dinheiro e eu preciso disso pra fazer isso. Você aprova? Ele, sim. Então ele mostrou ali pra mim que quando eu quero alguma coisa, eu não tenho que simplesmente chegar e pedir, porque do além ele tem que saber o que eu quero e por quê. Eu tinha que justificar o porquê. Sim. Parece óbvio, mas para algumas pessoas não é. E aí eu vi que eu fui me transformando. Então, com a carteira de trabalho, né, aquele peso, aquele carimbo, as pessoas acabaram se ancorando nela. Sim. E elas têm medo de sair do banco, só que elas não olham que, peraí, se eu tô entrando em um negócio que eu tenho que entrar no contrato social e esse cara que tem um negócio de margem baixíssima está me propondo me pagar tudo isso de dinheiro, de onde vai sair esse dinheiro? Eu tô entrando numa sociedade, mas eu tô entrando numa sociedade de saúde financeira boa, ou ele tá me endividando, tá se endividando para eu entrar na sociedade, eu vou entrar nessa sociedade recebendo esse dinheiro, mas eu entro numa sociedade endividada. E eles não estão fazendo essa análise. Só que cada vez mais essas empresas estão se endividando para trazer pessoas com metas que elas não vão entregar. Porque são metas que, eu vou te falar, elas não vão entregar. Com aquela visão de meta não precisa ser batida, sabe? Tá. Uhum. Mas a empresa que pagou vai querer que a meta seja batida. Ou senão você sai com um acordo de não compete, ou seja, de não concorrência assinado, com uma nota promissória assinada que se você for para outro escritório você tem que devolver o dinheiro que eles te deram. E quem fez essa transição não olhou para isso, só olhou para o dinheiro que veio na frente. Mas, por que eu fiz essa analogia toda para você? Como é que a gente desenvolve nas pessoas? E aí é um pensamento mais, né? Até no processo de recrutamento. Como é que a gente desenvolve nas pessoas essa visão ampla
ampla, mais 360. Essa visão de tipo, cara, pensa um pouquinho fora da caixa. Não é banco mais, não é assinar um contrato de trabalho e receber por isso e não ter mais responsabilidade legal. Como que a gente imputa essas informações de mudança no mercado de trabalho para essas pessoas? Bom, então vamos lá. Você já ouviu falar de cultura, né? Como a gente muda uma cultura? A cultura, eu falo que cada empresa tem a sua. Sim. Dentro de casa tem a cultura. Só que nós temos uma cultura muito maior, que se chama Estado. Que é o nosso país. Sim. Então, essa cultura, né, ela veio de lá. Né? Então, eu tenho que passar que a carteira profissional, o registro, o controle, é para o bem-estar, é para a segurança. E eu tenho que passar isso tudo. Mas por quê? Porque eu preciso de imposto. Muitos impostos. Né? Porque o imposto pago pelo empregador, pelo empregado, todo mundo só paga. É pago. Então, o que acontece? É para isso. Então, como é que a gente vai colocar isso na cabeça? Né? Eu, desde que os meus filhos nascem, eu falo a respeito de carteira profissional. É igual a história da casa própria. Não importa que custo, não importa que taxa de financiamento. É tão natural ter um financiamento imobiliário que as pessoas não param para pensar o nível de endividamento. Mas aí, é por isso que eu falo, aí vai do olhar de cada um. Porque eu também fui ensinado, orientado e ouvi que eu tinha que trabalhar numa empresa com a carteira assinada, numa empresa grande, bonitinha, e trabalhar. Eu tinha que trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, bater ponto. Se eu trabalhasse a mais, eu tinha que ganhar hora extra, porque isso era lei. E eu achava isso absurdo. Aí eu falo pra você, da onde eu tirei isso? Né? Eu tirei, sabe da onde? Eu olhava, eu falava, quanto tempo que eu vou ter que trabalhar, provavelmente, para alcançar o nível que eu quero? Tá. Não é isso que eu quero? Eu vou querer me aposentar aqui? Ou fazendo o quê? Não é? Não, eu quero minha liberdade. E quando a gente fala em liberdade, por isso que eu falo, vai de cada um. Só que isso tudo é cultural. Uhum. Né? Então, você tá comentando uma coisa que a cultura vem de lá. É vendida uma falsa segurança, né? Na verdade, tem a segurança? Tem. Se você me mandar embora, você vai ter que me pagar meus direitos, tá? Mas quanto tempo vai durar isso? Você já fez a conta? Aí entra a sua parte, que é a educação financeira. Não, é um jogo de número. É um jogo de número, simplesmente. Exato, porque agora, se eu não tenho que fazer recolhimento de FGTS, se eu não tenho que fazer recolhimento de INSS, eu transfiro tudo isso para sua folha de pagamento. Você ganha muito mais. E você faz o que você quiser do seu dinheiro. Acabou. Você não precisa ser obrigado a depositar esse dinheiro no FGTS. Acabou. E se quiser tirar de lá, se é através de empréstimo e pagar juros por isso. Só que aí vem aquela, você quer ser gestora da sua vida? Ou você quer delegar a gestão da sua vida para alguém? Entendeu? E é cultural. É passar dessa falsa segurança lá de cima. Então, a gente está falando de polêmica, você não tem noção. Eu comecei a fazer uns vídeos no meu Insta, onde eu meti o pau na carteira. Eu meto o pau na carteira profissional. Eu odeio carteira profissional. E não é de hoje. Acho que desde que eu conheci carteira profissional lá no meu primeiro emprego, eu já tinha bronca da bichinha. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu falo que a gente é escravo. Né? Então, mas tem lugares que precisam, porque tem não sei o quê, porque a empresa grande precisa. Será? Aí eu vou falar, vou te fazer uma pergunta. E esse pessoal todo, né, que a gente não tem contato, mas que a gente sabe que existe em cidade, até em São Paulo, em cidade do interior, quem tá na rua hoje trabalhando, que a gente chegou comentando aqui, cadê a carteira profissional desse povo? Não, se carteira de trabalho fosse sinônimo de sucesso do empresariado, os Estados Unidos era falido, porque não existe a metodologia lá. Você trabalha por um contrato, você recebe pelo contrato que você está cumprindo. E não importa o horário que você vai trabalhar. Saiu de férias, não tem férias remuneradas. Você não trabalhou. Acabou. E uma coisa que uma vez eu ouvi foi o seguinte, né? Que falaram para mim. Simone, mas tem muito patrão, né, não tem uma carteira, ele sacaneia, ele não paga, ele não isso, não aquilo, manda embora, não tem direito. Na verdade, eu concordo. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem faz isso... Tá? A pessoa sabe com quem ela está trabalhando. Ela nem vai procurar os direitos dela. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai ter.
Só procura o direito aquela pessoa, aquele funcionário, aquele ex-funcionário que sabe que a empresa onde ele trabalha é boa. Porque é a única que vai lá colocar a cara ali na frente e vai ter que acertar uma coisa que provavelmente ele já acertou. Então, Exatamente. tem ali, eu acho que tem as exceções. Não é? Tem as exceções. Mas eu falo que a praxe é quem paga direito que vai lá e dá cara. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma vez, eu lembro que logo que eu abri a Sincor e tal, depois de uns anos você tira a certidão negativa, né? E eu precisei tirar a certidão negativa, na época era separada, era do INSS, né? Tá. Você tinha várias, tinha da Receita, do INSS, hoje é uma só. Eram as 300 certidões. Exatamente. E eu lembro que eu recebi lá que eu tinha problemas ali e que não ia tinha, emitir a certidão. que era pra eu comparecer na agência, né? Eu fui até lá, peguei toda aquela papelada e fui. Tirei aquela senha, fiquei na fila, etc e tal. Né? Porque eu conversei com o contador e falei assim, Mônica, você vai ter que ir lá. Eu fui. Cheguei lá, o fiscal lá sentado, né? E eu falei, olha, recebi isso daqui, né? Que tem algum problema aqui, que eu tinha que vir aqui, porque eu preciso da certidão negativa, até pro cliente e tal. E eu trouxe todas as minhas guias pagas. Ele falou assim, não precisa nada disso. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você recebeu isso e você veio, é porque você tem as suas coisas corretas. Porque quem não tem, não vem. Mas eu vou te ensinar uma coisa, vem aqui. Provavelmente, né, tá com um problema. E aí começou a peguei uma pessoa, primeiro que eu peguei uma pessoa show, boa, tá? Começa daí. Tive muita sorte, peguei uma pessoa show, né? Agora eu não sei se eu peguei uma pessoa show ou se foi a maneira como eu cheguei com as minhas caixas debaixo do braço, né? E aí ele mostrou a tela pra mim e começou a mostrar, olha, pode ter sido, na época, né, a caixa demora um pouco para enviar as informações, se você reenviar, se você fizer isso, me deu todos os caminhos, cheguei na empresa, eu fiz isso, ele falou, olha, depois que você fazer isso, você espera 7 dias e entra de novo. Esperei os 7 dias, entrei e consegui minha certidão negativa. Entendeu? Então, depois que eu ouvi isso, depois que eu comecei a ter contato, então eu falo, gente, isso veio mais do que comprovar, né, que o que eu penso, o que eu falo a respeito de quem faz errado não está preocupado com o que vai acontecer. E outra, o direito é unilateral. É unilateral. Porque você olha, você fala assim, o empregado fala, vou sair e você não cumpriu com a sua palavra. Ele tá certo? Ele tá certíssimo? Não foi cumprido com o que foi acordado? Agora, quando você contrata, que você fala, olha, você vai trabalhar esse horário, você vai fazer isso, eu preciso que você entregue isso, você tá dentro? Tô dentro. E se você não entrega? E eu, como empresa, o que eu faço? É unilateral, eu não posso fazer nada. Que direito você tem de Tem cobrar? direito nenhum. E as pessoas não enxergam o quanto o custo do produto final é elevado por conta da tributação do CLT, porque é embutido no meu custo de produto, né, custo de produção de produto. Exatamente. Você sabe que isso se chama bitributação, né? Mas pode. Mas pode. Entendeu? Então, olha onde vai quando a gente fala em RH, tá? Que não é só RH, muito louco, né? Que o meu papel não é só fazer contratação de pessoal, né? Mas de toda a vivência que eu tive que lidar com isso tudo, né? Porque é um pacote só. É um pacote só. É o que eu falo do 13º também. As pessoas falam assim, o 13º é a coisa mais justa que existe no mundo. Eu acho o 13º a pior merda que fizeram no mundo, porque é o que eles fazem? Eles cobram rematrícula da escola e aí você paga. O seu filho já está lá, mas ele tem que pagar a rematrícula e ele paga mais 12 meses. Tipo, você paga 13 mensalidades. Por quê? Porque a escola tem que pagar o 13º do professor. Aí você paga a perua da escola mesmo quando o seu filho não está usando a perua da escola. Por quê? Porque tem 13º para ser pago. Por quê? Porque o contador também cobra 13º. Porque todo mundo cobra o 13º. Então, meio que o 13º é só um 13º mês que não existe no ano calendário. Mas as contas têm. Exato. Sem parar ainda para pensar no seguinte, né? Sem levar em consideração que esse dinheiro é para poder, final de ano, Natal, ele nasceu para ser a festa da população. Esquece. Até porque quando chega janeiro, você tem... IPVA, IPTU, IPT morte, IPVA, IP tira meu dinheiro. Então você pega tudo isso daí é o quê? Cultura. Né? Então dentro daquela pergunta que você fez, que é bem isso tudo que a gente falou, então nós somos educados, não é? Ou nós somos orientados a seguir uma situação que
É uma situação... Sem questionar. Sem questionar. Uma situação falsa, porque não é segurança nenhuma, porque não foi pensado pro bem-estar de ninguém, né? E para garantir, inclusive, um processo de aposentadoria falho de um sistema que vai então, se quando a gente fala que o empresário no Brasil, ele é castigado, né? É complicado, é bem difícil mesmo. Só os loucos abrem empresa no Brasil. Exatamente, né? Olha nós aqui. Vamos acabar por aqui, senão esse podcast vai ser a gente vai Vamos. Tem história, viu, Dani? Tem história, eu vou pedir pra você voltar aqui. Você volta. Então vamos tá falar bom. de outros casos, tem muitos cases, tem muita história pra contar. Simone, muito obrigada pela sua participação. Quiser deixar um recado aí pro pessoal? O que você tem aí pra falar? Inclusive, hackearam o Instagram da Syncor, não foi? Ontem que a gente conseguiu resgatar, graças a Deus. Foi assim. Conseguiu resgatar, não precisou abrir não. Graças a Deus, mas a gente tava quase pra perder. Tá bom. Então... toma cuidado, você que tem o seu negócio 100% centralizado em uma plataforma, isso não pode acontecer, porque exatamente. O risco... E o recadinho que eu dou pro pessoal, olha só, tem que se desenvolver, tem que melhorar, tem que aprender a olhar fora da caixinha, como você falou, olha fora das situações, porque é dessa maneira que a gente cresce, né? E eu brinco que eu falo que como hackearam o Instagram, não é? E já entraram até na conta bancária também, foi uma loucura. Então o que acontece? É o pessoalzinho sempre procurando desenvolvimento, crescendo, achando outras formas de ganhar dinheiro no mercado. Eu brinco assim, né? Que é uma coisa horrível, mas eu falo o seguinte... Todo mundo pensando fora da caixinha, né? Então, vamos parar, vamos pensar o que é melhor pra gente, não numa situação já pré-estabelecida, né? Claro que nós temos pessoas que, não, eu gosto, eu quero trabalhar assim. A gente precisa ser um boi, né? Pra seguir. Não, a gente respeita, né? Que é o que eu falei, cada um vai procurar, né? O melhor pra si, né? Precisamos disso também, mas eu acho assim, mesmo nessa situação, pensar diferente. Pra gente melhorar, né? Melhorar nossa situação, melhorar o país, melhorar a situação aí do planeta que eu falo que tá gritando, né? Por pessoas que queiram um mundo melhor de verdade. Perfeito. Simone, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Obrigada pra você que assistiu. Imagina! Obrigada a você que assistiu o nosso episódio. Tenho certeza que agregou. Se você gostou, já deixa o seu joinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo. E deixa nos seus comentários o que mais de tema você quer ouvir aqui na Blasters. Que a gente tá nas plataformas de streaming. Qual é a plataforma, Cacá? Spotify. E estamos também em vídeo no... YouTube, para vocês poderem seguir a gente, segue a gente lá no Instagram. Um beijo grande e até o próximo episódio.